E eu trabalhava nessa época com uma amiga e ela me ligou dizendo que o esposo dela estava hospitalizado e me pediu para fazer uma oração por ele. E eu falei para ela: eu não estou mais na igreja, eu não posso fazer. Ah, mas então me ajuda, porque eu não sei fazer, me ajuda a orar por ele. E eu estava trabalhando, eu lembro que foi numa manhã, eu falei, com tanta coisa para fazer, ela me liga, sabendo que eu não estou mais na presença. E eu continuei fazendo as minhas coisas. E ela me ligou de novo: e você já orou? Eu falei: já orei. Tinha falado 2 segundos ali com o Senhor e pronto. Porque a gente tem medo de fazer as coisas do Senhor. E não importa da maneira que a gente esteja, quando o Senhor te chama, Ele não quer saber. Ele nos garante a fazer. Tem a diferença quando a gente quer fazer e quando Ele nos chama para fazer. Porque quando Ele nos chama para fazer, Ele garante. E eu voltei para o meu trabalho e fui fazer as minhas coisas. E daqui a pouco aquela coisa começou a arder dentro de mim. O remorso não ter feito certo. E ao mesmo tempo eu falava para Deus: mas eu não estou mais na tua presença. E não demorou muito, ela me ligou de novo. Ela foi insistente. Tem como você fazer uma oração por mensagem? Então, o que eu quero dizer nessa noite? O escolhido não tem escolha. Mesmo que a gente não queira, a gente tem que fazer. Porque a gente não tem escolha, não é na nossa casa que a gente quer fazer uma comida, que a gente quer fazer limpar alguma coisa, a gente olha e fala: não vou fazer. Aí a gente tem escolha, nossas coisas. Mas quando se trata das coisas do Senhor, a gente não tem como falar que não vai fazer. E eu falei: tá bom. Falei: eu vou mandar um áudio aqui para a oração e você bota para ele escutar. Porque eu já tinha orado. E eu orei, pedindo: Senhor, toma aí nas tuas mãos, cura, Senhor, traz para casa. E foi uma coisa curta. E daqui a pouco aquilo começou a me apertar por dentro. Começou a me apertar de uma forma que eu peguei o telefone, mandei o áudio, e aí sim, o escolhido não tem escolha. Você tem que fazer o que o Senhor te manda naquele momento. E eu comecei a orar de uma forma especial. Eu comecei a orar pelaquela vida de uma forma que eu nunca tinha orado. E aí o Senhor, Ele me olhou e viu que eu não era criança, que eu era capaz de orar e fazer o que Ele estava mandando. E eu falei para ela: bota para ele escutar. E o Senhor vai mandando ele nessa manhã de hoje levantar a mão e aceitar o Senhor. E assim eu fiz, eu orei, fiz tudo que o Senhor tinha me mandado fazer. E voltei a fazer as minhas coisas. E o meu coração estava assim, apertado. Porque quando se trata de pessoas que a gente gosta, a gente quer que venha curar, que venha salvar, que venha libertar. Mas a gente faz a nossa parte e o Senhor, Ele termina de fazer como Ele quer. E não demorou muito. Isso foi de manhã, não foi à tarde. Eu cheguei na minha mãe, que a minha também trabalhava para ela. E a minha mãe estava triste. Aí eu falei: já fez café, mãe? E ela: não. Eu não tive força. Eu falei: o que foi? Aí ela falou para mim: fulana acabou de falecer. Eu acreditei sem querer. Eu falei: não, mãe, não é possível. De manhã a esposa dele me ligou, pediu para eu orar por ele. Mas eu achei uma forma diferente que o Senhor quis que eu fizesse naquela manhã. O Senhor estava me dando autoridade para falar com ele que era necessário ele levantar as mãos e aceitar o Senhor. E muitas das vezes somos covardes com o que o Senhor nos dá para falar ou para fazer por uma vida. E muitas das vezes aquela
vida, da nossa oração, da nossa obediência ao Senhor. E quando eu soube disso, eu chorei muito. Mas eu chorei muito e falei: Senhor, esse é o teu chamado para a minha vida. E o meu coração entristeceu. Porque quando a gente foge do querer das coisas do Senhor, a gente tem medo de fazer. E ali eu fiz com medo. Eu fiz com medo e aconteceu isso. Eu olhei e pensei: eu não quero isso para mim. Não, se esse é o chamado do Senhor tem para mim, eu não quero. E eu passei semanas muito ruim, pensando naquela situação, até eu conseguir entender o que o Senhor queria. E foi na época que eu voltei para a igreja, que eu comecei a ir na igreja lá da nossa pastora, que ainda era da sala. E ali o Senhor ele foi trabalhando para que eu viesse entender qual foi aquilo que aconteceu. E quando eu leio essa parte aqui, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse ao Senhor Jeová: eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. Tudo enquanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E toda vez que eu leio isso daqui, eu entendo. Muitas das vezes, por a gente orar por alguém que a gente gosta, a gente tem medo de orar e fazer o que o Senhor está mandando. Porque a gente não quer fazer a vontade do Senhor, a gente quer fazer a nossa vontade. E ali, quando eu orei, eu não queria que ele fosse. Eu queria que o Senhor restaurasse a saúde dele. Eu queria que ele voltasse para casa. Eu queria estar com ele de novo, como era. Mas os planos do Senhor não eram os meus planos. E até que eu viesse entender tudo aquilo, demorou, porque doeu. Quando a gente tem intimidade, quando a gente tem amor por uma vida, por uma pessoa, dói. E eu comecei a orar a Deus para que Ele viesse me confortar pelaquela situação. Mas também comecei a perceber a forma que o Senhor me colocou para orar pelaquela vida. Naquela manhã, o Senhor me deu autoridade para eu, através de um áudio, pedir para que ele levantasse a mão e aceitasse o Senhor como Salvador da vida dele. E eu fico pensando, se eu tivesse me negado? E demorou meses para que eu viesse entender que a morte não foi morte, foi vida, mas para o Senhor. Glória a Deus. E é ruim se tratar dessas coisas. Mas hoje eu glorifico porque eu consegui entender o que o Senhor fez há 5 anos lá atrás. O escolhido não tem escolha. Se eu pudesse escolher, eu teria orado de uma outra forma. Mas o Senhor naquela manhã colocou a oração nos meus lábios de forma diferente. Porque aqui na palavra dele está dizendo que ele vai usar e vai falar da forma que ele quer. Porque 2 vezes eu tentei fazer do meu jeito, a orar como eu queria que fosse. Mas o Senhor queria que fosse daquela forma. E foi de lá para cá que eu entendi o que o Senhor queria. E aqui no início diz assim, eu li aqui porque quando eu separo a palavra, eu vou pesquisar para saber o que significa, para a gente poder vir aqui na frente e falar algo que a gente tenha entendido. E aqui está dizendo assim, Jeremias estava sendo chamado para um ministério desafiador, onde precisaria
confrontar o povo de Israel. E eu sempre disse, eu tenho medo de certas coisas, de fazer as coisas do Senhor, porque eu sei que o que o Senhor tem me chamado é espinhoso. Isso eu sempre disse. Mesmo sem saber o que o Senhor queria antes comigo, eu sempre tive isso e falei, eu acho que o que o Senhor quer comigo é espinhoso. E às vezes eu falo para a nossa pastora, eu queria ser doce na hora de falar, eu queria ser mais suave na hora de citar certas coisas. Eu gostaria de chegar aqui na frente e falar que tudo foi flores. Mas comigo não foi assim. E novamente eu vou falar, o escolhido não tem escolha. Porque para cada um de nós, o Senhor vai dar muitas coisas. Porque cada um suporta certas coisas. A irmã não suporta ver ali, a outra suporta 80, a outra suporta 40, tem umas que suportam 99, mas tem umas que aguentam suportar 100%. E suportar 100% deixa a gente carrancuda, deixa a gente áspera. Por mais que a gente seja amado, a gente vai estar pronta para a guerra. E parece que a gente está no quartel, no exército, já pronto para uma batalha. E quando ela vem, não pega a gente despercebida, porque a gente já está naquela espera. E eu sempre falo, eu não sei o que o Senhor quer comigo, mas Ele não me chamou para passar a mão na cabeça de ninguém. E eu queria ser aquela pessoa que viesse aqui na frente e falasse, é pão doce, é algodão doce, e é só isso, está tudo bem. Mas o Senhor, Ele não me chamou para isso. Aleluia! Glória a Deus. E toda vez que eu leio isso daqui, eu começo a entender para que o Senhor tem me chamado. Eu tenho entendido o porquê do processo de tantas coisas, para que eu viesse aqui na frente, conseguir estar de pé e falar, vai ficar tudo bem. Ah, mas está difícil, meu marido está desempregado, meu filho está doente. Isso é nada diante do que o Senhor fez, faz e fará. Aleluia. Eu estou acostumada a lidar com milagres. Verdade. Porque o possível Ele deixou para mim e você fazer nesta noite. Quando alguém tem que contar uma coisa que só o Senhor pode fazer, eu começo a rir, porque eu sei que Ele vai fazer. Aleluia! Glória a Deus! Se Ele estiver que pagar uma conta e eu tiver o dinheiro, não é milagre. Milagre é eu ter que pagar e não ter de onde tirar. E aí Ele faz. Aleluia! Porque enquanto você puder fazer, não é milagre. Milagre é quando você depende do Senhor, entre em cena e venha fazer. Eu ter como fazer é fácil. Agora eu olhar para aquela situação, olhar para o tamanho do gigante e falar só do Senhor. E muitos vão nos olhar e vão falar, já era. Não tem mais jeito. Já foi, é o fim. Mas eu conheço o Deus que tudo faz. Que quando a gente acha que é o fim, é apenas o começo. Aleluia! E quando a gente pensa que já morreu, aí o Senhor Ele vem e fala, levanta. Porque o escolhido não tem escolha. E eu glorifico esse Deus porque eu sei o que Ele pode fazer. Mas não fica só querendo glorificar o Senhor quando Ele fizer. Começa a glorificar agora, onde não tem nada feito. Aonde você olha e o cenário não está bom, não está legal. Você olha e fala, mas não é assim.
Não tem mais jeito, aí o Senhor, Ele entra. Principalmente quando a gente fala com o Senhor, Senhor, eu já fiz de tudo. Foi só até aqui. Foi só até aqui que eu consegui fazer. Foi só até aqui que a minha força deu. Aí quando o Senhor Ele ouve isso, Ele entra em ação. Por quê? Porque aí Ele vem e faz. Porque enquanto a gente está, eu faço, eu consigo, eu dou um jeito, Ele não vai se meter. Porque Ele está lá só olhando. E quando a gente fala para Ele, Senhor, eu já fiz todos os meus recursos, não tem mais como fazer nada. Aí a gente começa a chamar Ele para vir fazer o impossível. E quando a gente coloca o impossível na mão do Senhor, é como se fosse o possível nas nossas mãos. E é por isso que eu glorifico ao Senhor nesta noite. É por isso que eu exalto o nome dEle nesta noite. E quando entrarmos por essa porta, é para adorar ao Senhor. Não é para olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, mas sim o único alvo é o Senhor. Então, quando você subir por essa escada, já venha ciente que é para adorar. Já venha ciente que você vai sair daqui com a sua vitória na mão. Porque depende de você nessa noite. O Senhor, Ele está passeando no meio da gente com a bandeja na mão e esperando a gente falar. Porque se você tem uma dor nessa noite, você vai no médico. Se você precisa de alguma coisa, você vai comprar aquilo que você necessita. E o Senhor nessa noite está perguntando: o que você precisa? Meu Deus. Aleluia. E hoje para o mundo é dia dos pais. E o que você pediu para o seu pai? O que você está dando nessa noite para o teu pai? Oh, Deus Santo, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Qual é o presente nessa noite que você está entregando na mão dele? E o Senhor nessa noite Ele não quer presente caro. Nessa noite o Senhor, como teu pai, como meu pai, Ele só quer somente que a gente venha adorar o nome dEle, que a gente venha exaltar. E nessa noite eu exalto o nome desse Deus.